Olá, pessoal! Hoje é o quinto e último dia da devocional Caminho do Perdão, com o tema Os Três Pilares que Sustentam o Perdão. Eu começo compartilhando com vocês Filipenses 3,13, que diz assim: Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A falta de perdão, ela tem o poder de tornar a pessoa escrava do pecado. E as consequências que isso gera são terríveis. Desde perturbação, tristeza, murmuração, inimizades, doenças emocionais, doenças físicas como depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Mas nesse versículo que nós lemos aqui em Filipenses, nós vemos três verbos que eu quero destacar para você, que são esses três pilares que vão te ajudar a sustentar esse perdão que você decidiu dar. A primeira coisa que eu destaco aqui é o seguinte: no versículo o apóstolo Paulo fala: uma coisa faço. Ele está querendo dizer o seguinte, que isso tem a ver com uma decisão. Ele tomou uma decisão. Uma coisa eu realizo, eu faço, eu tomo uma decisão. Eu te pergunto, essa decisão já foi tomada por você? Você já decidiu? Você já decidiu baseada na revelação da graça de Deus, que Deus deu para você, de liberar, de perdoar essa pessoa? Porque essa decisão precisa ser tomada. Se você não tomar essa decisão, não tem o primeiro passo, ok? Mas o segundo verbo que nós encontramos aqui é o verbo esquecer. Ele diz, esquecendo-me. Ele não estava falando aqui de uma amnésia, ok? Ele não estava aqui falando de uma coisa que ele iria acionar na mente dele e jamais ele iria lembrar. Mas esquecer tem a ver com uma postura, tem a ver com uma decisão bem resolvida e definitiva para a vida dele. Ele tomou a decisão de esquecer. Essa é uma decisão muito importante a ser feita. Sabe por quê? Se você ficar ali todos os dias meditando, constantemente você fica pensando no que aquela pessoa fez ou naquela situação que aconteceu, que deixou você muito ferida e magoada, isso vai ser muito complicado para você ter o perdão sustentado. Então, todas as vezes que a lembrança vier, todas as vezes que o teu coração for tomado por uma tristeza, ou a sua boca for tomada por uma murmuração, enfim, a hora que vier aquele sentimento, eu vou dar uma dica para você. Coloca a mão na sua cabeça e ordena, pelo poder do nome de Jesus, que aquela memória, que aquela lembrança vai embora. Você tem autoridade. Se você é filha de Deus, você tem autoridade. Então dê voz de comando. A sua natureza humana, a sua mente não pode permanecer da mesma forma. Ela precisa ser afetada pela obra do Espírito. Então, naquele momento em que você for suscitada a voltar atrás, a lembrar, a ficar meditando, aonde você estiver, minha irmã, faça isso. Eu já tive experiências assim e eu falo para você, todas foram muito positivas. Coloca a mão na sua cabeça e dá voz de comando para que a sua alma não se renda a isso, mas venha se render às coisas espirituais, às coisas da parte de Deus. Então tome essa decisão, esquecer. Você precisa ter certeza que sempre a sua alma, a sua carne vai estar pronta para poder manifestar as suas obras. E qual obra, nesse caso, a sua carne vai fazer querer você agir? Na vingança, entende? Então, nesse momento, você precisa do controle do Espírito, você precisa do domínio próprio que vem do Espírito. Então, não tenha dúvida que se você ficar alimentando dentro de você
a sua carne, sabe? Se você ficar alimentando esses pensamentos, facilmente você vai produzir frutos podres. Então, para isso você precisa contar com a graça de Deus nessas horas, nesses momentos difíceis. A graça de Deus, ela é o recurso essencial para você não retroceder. Fique inconformada com isso, não retroceda, não volte atrás, não volte a praticar, não volte mais a viver coisas antigas, pensamentos que antes dominavam você, suscitava a ira em você, suscitava vingança, causava em você depressão, causava em você ódio ou ansiedade e tantas outras coisas. Sabe? Talvez você tenha até estado enferma na sua alma ou enferma no seu corpo. Por isso, decida esquecer. Decida esquecer em nome de Jesus. Medite na palavra de Deus. Minha irmã, conte com a Bíblia como alimento para o seu espírito. Medite na palavra de Deus. Medite no quanto você foi perdoada. E porque você foi perdoada, você deve agora conceder perdão. Medite nisso e você vai ver que de dentro de você, de dentro do seu espírito, vai fluir amor e perdão por essa pessoa. E por último, o terceiro verbo que nós vemos é avançando para as coisas que estão adiante de mim. É o verbo avançar. Sabe o que significa avançar nesse aspecto do perdão? É você ter um crescimento, um amadurecimento emocional e também espiritual, notório para todo mundo que está ali à sua volta. Entende? Você precisa agora conquistar novas oportunidades no relacionamento. Aquele relacionamento que antes tinha sido destruído, numa amizade ou até dentro da sua própria casa, no seu casamento. Você precisa entender agora que você precisa evoluir, amadurecer, você precisa crescer no seu relacionamento e desfrutar dessa vida abundante que Deus deu para você. Sabe, quando eu falo de vida abundante que Deus dá, o que vem, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu acredito que quando a gente pensa numa vida abundante, a primeira coisa que a gente pensa é na alegria, é no prazer em viver. E é dessa forma que Deus tem para você. A vida abundante é isso, contém paz, contém alegria, felicidade que Deus pode dar a você. Então, quando a gente fala de avançar, é de você agora ir para a sua frente, ir para as coisas que Deus tem preparado para você e não retroceder mais. Não aceite retrocessos na sua vida. Não aceite voltar às velhas práticas. Tá me compreendendo? Não aceite mais ficar meditando em coisas que já passaram. O que passou, passou. Avança agora para aquelas coisas que estão adiante de você. Olhe para frente, porque o que o Senhor tem preparado para você são coisas maravilhosas. Até porque o oposto de avanço é estagnação. Você deseja ficar estagnada? Você deseja ficar parada na sua vida, emocionalmente, espiritualmente? Eu não quero isso para mim. E eu tenho certeza que você também não quer. Então pense o seguinte, eu me oponho a viver estagnada. O meu alvo agora é ir para frente, porque é lá que o Senhor tem bênção, é ali que o Senhor ordena a bênção a meu respeito. Eu tenho certeza que você vai, a partir de hoje, viver uma vida muito mais abundante, se você praticar esses 3 verbos que a gente viu ali em Filipenses 3:13. O verbo fazer, o verbo esquecer e o verbo avançar. Tenho convicção no meu espírito que você, quando praticar todas essas coisas, você vai desfrutar da plena paz de Deus, que está lá em Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela vai blindar a sua mente, o seu coração, de todo esse peso do passado. E a partir de hoje você vai viver uma nova vida.
Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Tchau, tchau.